exatamente essa cultura que a gente tem de acreditar que o planejamento tributário, quando eu falo planejamento tributário, quando a gente fala em economia de impostos, automaticamente já lembra um planejamento tributário que pode ser feito não só para pessoas jurídicas, mas também por pessoas físicas. E aí, assim, a gente percebe que a população em geral, até mesmo empresários mesmo, tem muito receio do fisco. Né? A gente percebe que muita gente, às vezes, tem até direitos de elevada plausibilidade, grandes chances de vitórias em processo, mas por receio do leão, acaba preferindo por não discutir eventuais cobranças indevidas, eventuais ilegalidades, nesse sentido. E aí, assim, esse é justamente o primeiro ponto, que é um pouco mais, até filosófico, digamos assim, que quando a gente vai partir para uma economia de impostos, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, até traçando o norte aqui, é justamente a responsabilidade tributária. Né? A gente tem que saber mitigar os riscos, saber quais são os riscos envolvidos, melhor dizendo, e também ter ciência de que eventual contingência, eventual infortúnio pode ser remediado a depender do caso. E é óbvio que um primeiro ponto que a gente percebe é o seguinte: tem determinadas discussões, teses que são mais arriscadas, outras nem tanto, já são baseadas ou até em legislação tributária ou até em jurisprudência de tribunal superior. Né? Então, assim, a gente tem que olhar o perfil individual de cada pessoa, e quando eu falo pessoa, incluindo as pessoas físicas, para dentro da lei buscar, né, uma economia. A gente vai ver que isso ao longo do tempo pode fazer uma grande diferença em relação à construção do patrimônio, né? Porque se o cidadão, por exemplo, pessoa física, ele consegue se usar de benesses, por exemplo, que a legislação do imposto de renda traz, isso ao longo do tempo, ao longo do prazo, né, no longo prazo, acaba fazendo com que ele tenha uma maior, digamos assim, expansão patrimonial. Isso gera riqueza, né, essa economia. E aí é justamente isso. E esse receio, Alan, só para a título de curiosidade, eu acho até que Patrícia já deve ter ouvido falar muito nisso, né? O que é que tem acontecido ultimamente? A gente tem que ter responsabilidade, sim. Agora, por outro lado, a gente percebe que as autoridades fiscais, vou até falar um pouco mais lento, né? As autoridades fiscais, de um tempo para cá, principalmente de 2019 para cá, têm abusado, melhor dizendo, do uso de representação para fins criminais. O que seria isso? Uma representação para fins penais? Justamente quando a autoridade fiscal está imputando o contribuinte, além de um ilícito tributário, de uma sonegação do ponto de vista tributário, uma infração que vai gerar uma multa, com juros e correção monetária, além disso imputa um crime, né, que após o desfecho do processo administrativo já é encaminhado para o Ministério Público, se for o caso, oferecer a denúncia e a persecução criminal, instaurar um processo penal. E isso acaba descambando para abusos, porque o fisco percebeu que os contribuintes, eles têm muito mais receios quando você recebe um auto de infração acompanhado de uma representação para fins penais, do que, entre aspas, apenas um auto de infração. Isso é um pouco perigoso, né, esse abuso, mas a gente precisa também, né, não fraquejar, não titubear quando se tem plena convicção, né, dos seus direitos. E a propósito, essa questão da representação penal, muita gente acha que automaticamente chegou uma infração já vai ser gerado um processo penal. E não é bem assim, né? Inclusive o Supremo Tribunal recente, um julgado recente, né, ele entendeu que o cidadão só pode ser acusado criminalmente após o desfecho do processo administrativo fiscal. Ou seja, ele vai lá, discute aquele auto administrativamente de forma idêntrica ao que acontece no processo judicial, só muda o rito, o procedimento, e aí somente após a consolidação daquele lançamento, daquele crédito tributário, aí sim ele pode ser processado criminalmente. Eu até lembro do caso do Neymar Júnior, há aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos atrás, ele recebeu uma auto de infração da Receita Federal acompanhado de uma representação para fins penais. À época, o Ministério Público de São Paulo se apressou em denunciar, não sei se por questões midiáticas, não me importa essa discussão aqui, mas automaticamente denunciou o Neymar Júnior, que estava discutindo aquele auto administrativamente no âmbito da Receita Federal. O que foi que os advogados do Neymar Júnior fizeram com base numa súmula vinculante do Supremo 24, súmula vinculante 24, impetraram o mandato de segurança e automaticamente a Justiça
Paulista trancou aquela ação penal justamente porque o cidadão só pode ser processado criminalmente após o desfecho do processo administrativo. E eu comecei uma entrevista, Patrícia, falando de criminal, mas assim, é justamente já para impactar mesmo, né? Porque a gente não é que a gente sabe que aquele contribuinte que é sonegador, obviamente, tem que ter um receio maior, né? Mas a gente não está aqui para isso, a gente está aqui para dizer que representações penais abusivas, que não tem lastro legal ou até probatório, não deve ser motivo de tanto receio assim, né? Tanto pavor, vou usar essa palavra, né? Porque a gente percebe que o fisco tem notado que a acusação penal tem surtido muito mais eficácia de recuperar o crédito do que a própria execução fiscal. Inclusive, só para fechar esse primeiro comentário, Patrícia, certa feita eu acompanhei um cliente que estava sendo indiciado por crime tributário, e aí lá na Polícia Federal o delegado mencionou bem assim: impressionante a quantidade de representações penais por crimes tributários que tem chegado. A Receita Federal acho que está achando que a gente virou uma polícia fazendária, né? Mas assim, por outro lado, a gente não pode, né? Claro, dentro de um contexto que a legislação permite, né, você se usar de benefícios fiscais, que você tem uma jurisprudência de um STF ou do STJ pacificada, ou então até uma discussão que seja incipiente, mas você está fazendo um depósito do tributo, por exemplo. Então, a gente não pode entrar em polvorosa por conta, né, dessa nova cultura que o fisco tem, infelizmente, né, fazendo uma crítica com todo respeito às autoridades fazendárias, não são todas, evidentemente, mas algumas têm, digamos assim, abusado desse poder de enquadramento, né, de um ilícito tributário como um ilícito criminal. E, na verdade, a gente vai ver que, na prática, não é bem assim. A gente vai citar aqui vários exemplos, a gente separou vários exemplos para que os ouvintes possam entender melhor como é que funciona na prática, né? Mas eu trouxe essa introdução para que a gente tenha consciência fiscal, né? É o que o professor Hugo de Brito Machado tanto fala. A gente precisa criar uma consciência fiscal, até porque, né, só lembrando, né, como diria o ditado antigo, né, não há tributação sem representação. Os tributos são instituídos pelo povo, para o povo, né? Em questão da solidariedade. A gente tem essa ideia de que nós não somos, digamos assim, os beneficiários, ainda que abstraindo questões técnicas, mas a coletividade, né, tem, digamos assim, total legitimidade para questionar as cobranças que sejam inconstitucionais, ilegais e ilegítimas. Isso, evidentemente, vai depender do grau do abuso, né? Às vezes, o abuso digamos assim, disfarçado de interpretação da legislação, né? E aí existe uma figura, existe um crime, né? Existe um tipo penal que chama excesso de exação, né? Como o próprio nome já dá a ideia, né? Quando o auditor se excede na cobrança, se usa de meios ilegais ou até aplica a lei de forma ilegal. Agora, sim, né, essa questão criminal acaba tendo uma certa dose de subjetividade, né? Porque no final das contas, né, você parar para pensar, esse argumento de que a interpretação da legislação é feita de uma forma ou outra sempre vai existir. Mas o fato é que se o abuso for, digamos assim, em um grau elevado, a gente pode sim buscar a responsabilização do agente público. Não é uma coisa que costuma acontecer, mas existe a proteção lá no Código Penal. E na esfera civil vai depender se houve, né, algum prejuízo, por exemplo, se aquele contribuinte, sei lá, perdeu algum contrato em razão daquela autuação, e às vezes acontece de espetacularização, né, da situação, a operação que é divulgada na mídia, esse tipo de situação. Ô Patrícia, só uma menção, né, que eu esqueci de fazer. A gente, quando vai falar em economia de impostos, que é o tema, né, a gente sempre lembra da elisão, que é o planejamento lícito dentro da lei, né? É o que os americanos chamam de tax avoidance, né? Que é você evitar a incidência tributária ou diminuir a incidência tributária. E o Supremo Tribunal Federal, esse ano, analisou justamente a constitucionalidade da chamada norma geral anti-elisível. O Código Tributário Nacional, lá no artigo 116, parágrafo único, foi alterado em 2001, né, 21 anos atrás, e lá nesse parágrafo único,
tem uma previsão que diz mais ou menos assim, que as autoridades fazendárias poderão desconsiderar os atos ou negócios praticados pelo contribuinte com o intuito de elidir a ocorrência do fato gerador ou aspectos referentes àquela cobrança daquele imposto, ou seja, diminuir ou até elidir a cobrança do imposto. E aí, nessa decisão, o que foi que o Supremo disse? A regra geral anti-elisiva ou anti-elisão é constitucional, é válida. E aí, quando a gente escutou isso, né, determinados veículos da mídia, né, falaram o planejamento tributário pode ser objeto, né, de uma fiscalização por meio da norma geral anti-elisiva. Mas, na verdade, nesse julgamento, a ministra Carmen Lúcia, que foi a relatora do caso, ela até fala expressamente que, na verdade, o que é ilícito é a evasão e que a nomenclatura que a doutrina deveria usar em relação a esse dispositivo seria a norma geral anti-evasão, ou seja, anti-sonegação, porque a elisão é lícita, é praticada dentro da lei, são opções que são permitidas pela legislação. Então, assim, se divulgou de uma forma, mas na verdade, o que o Supremo disse foi o seguinte: olha, planejamento tributário é lícito, é válido, é legítimo, né? E só um último comentário é que a norma geral anti-elisiva foi declarada constitucional, está valendo, mas os fiscais sempre puderam efetuar, lavrar autos de infração por meio de outro fundamento, o artigo 149, né, que é o lançamento de ofício. E também tem um último detalhe que é o seguinte: lá no final do dispositivo, tem dizendo assim, cabendo a lei regulamentar a forma como se dará. E essa lei até hoje não existe. A regulamentação dessa norma geral anti-elisiva ou anti-elisão até hoje não existe. Tem 21 anos aí. Na época, o governo FHC chegou a editar uma medida provisória. A medida provisória 66, 2001, 2002. 66, 2001, 2002. Não lembro qual ano, mas 66 eu lembro que é um número meio cabuloso, né, digamos assim. E aí, o fato é que até hoje não há uma regulamentação. Então, assim, essa decisão do Supremo dá uma segurança jurídica, no sentido assim, olha, planejamento tributário é lícito, o que não é a evasão. Agora, por outro lado, os contribuintes não têm ainda essa regulamentação para poder fazer as suas operações, os seus negócios, as suas operações societárias de uma forma mais segura, né? Esse é um vácuo que existe na legislação, mas o lado bom é que o Supremo disse: o planejamento tributário, a economia de impostos, né, dentro do que a lei permite, é lícito, né? Então, assim, é isso que a gente tem que partir como premissa, né? Com certeza, as pessoas físicas podem sim fazer jus a uma série de benesses ou benefícios fiscais, melhor dizendo, que a própria legislação permite, né? Automaticamente, quando a gente fala de pessoa física, a gente já lembra, né, imediatamente do imposto de renda da pessoa física, né? O imposto de renda da pessoa física, por exemplo, ele tem uma série de deduções que às vezes as pessoas não fazem. Vou dar um exemplo. Livro caixa, a depender da atividade, se aquele prestador de serviço oferece aquela renda, ele pode fazer deduções com livro caixa. O caso recente que aconteceu sobre a tributação do imposto de renda na pensão alimentícia do direito de família, que é uma regra que está aí há décadas, né? A pensão alimentícia sempre foi tributada pelo imposto de renda, há décadas. E o Supremo Tribunal, esse ano, disse que é inconstitucional você cobrar imposto de renda da pessoa física sobre a pensão alimentícia. Esse é um exemplo, digamos assim, clássico, né? Outro exemplo ligado à área trabalhista, Márcio Doura, que é o seguinte: os juros, os encargos, né, incidentes, os encargos moratórios, especificamente os juros incidentes sobre as verbas trabalhistas pagas em atraso, tem jurisprudência também do Supremo que diz que não incide imposto de renda porque teria um caráter indenizatório. Outro exemplo, discussões do processo, já que a gente falou aqui, né, de processo judicial, mas aqui a gente engloba processo de qualquer natureza, trabalhista, previdenciário, até mesmo tributário. Às vezes o contribuinte vai lá e recupera 5 anos. Aí nesse caso, como é que vai se tributar essa renda que foi recuperada de um exercício que incorreu lá atrás? Hoje em dia existe, né, a técnica do RRA, rendimentos recebidos acumuladamente, que acaba, né, se você enquadra adequadamente, você acaba pagando menos imposto, porque é como se fosse um recalque do imposto que deveria ser lançado lá atrás. E também é muito comum a gente se deparar, né, com discussões do tipo: a verba é natureza indenizatória ou é natureza salarial? E é uma discussão que, desde que o imposto de renda existe, né, acho que já nasceu junto com o imposto de renda, mas é impressionante como, até hoje, vira e mexe, surgem situações
que se discute. Tem natureza indenizatória, tem natureza salarial. Exemplo, aqui no estado de Sergipe, em 2016, os militares passaram a receber uma chamada verba RETAI, remuneração pelo exercício transitório de atividades extraordinárias. Como o próprio nome já diz, né? Tem uma natureza de hora extra. Hora extra tem jurisprudência pacífica, que a hora extra é verba salarial, e assim sendo se submete ao imposto de renda. Os policiais militares do estado de Sergipe passaram lá 3 anos sem recolher o imposto de renda sobre a RETAI. Na verdade, o estado nem descontava, né? De repente, o governador pediu um parecer da PGE, a PGE analisou tecnicamente e acha até que adequadamente e disse: olha, isso é verba salarial. Aí passou a tributar, chegou a discussão, o tribunal ratificou esse tipo de situação. A mesma coisa aconteceu com petroleiros. Há alguns anos atrás, que já tem uns 10 anos, por meio de convenção coletiva, criaram indenizações por horas trabalhadas. A mesma história, horas trabalhadas é hora extra. E aí é justamente isso, Patrício. Não basta colocar o nome indenização, né, para mudar a natureza jurídica da verba, que não vai adiantar, né? Mas acho que o caso mais gritante, assim, mais até impressionante que a gente percebe na prática em relação à pessoa física é quanto à regra de isenção para portadores de moléstia grave, né, que só se aplica aos aposentados, aos proventos de aposentadoria e reforma, que é a aposentadoria do militar, né? E aí o que acontece? A gente percebe que muitas vezes o cidadão, por exemplo, foi diagnosticado com câncer, mas a doença está sob controle. Aí ele, pela lógica, pensa: não, a doença está sob controle, então eu não tenho direito. Que antigamente fazia até um deferimento que era condicionado por 5 anos, né? E aí hoje em dia já tem jurisprudência pacífica que fala que, mesmo que a doença não apresente sintomas, sintomas contemporâneos, né, ainda assim o contribuinte faz jus à isenção. Vou citar um exemplo de um caso pessoal, que era um servidor do judiciário, para a gente ter ideia de como, né, a falta de conhecimento em relação à legislação tributária. Não vou citar nome, mas sim, servidor da Justiça do Trabalho, aposentado até de alto escalão da Justiça do Trabalho, diagnosticado com leucemia há mais de 10 anos. Leucemia é um tipo de câncer neoplasia, se enquadra como uma regra isentiva. Ele não sabia que ele tinha direito porque a doença dele não apresenta sintomas. Aí eu falei: não, você tem direito, súmula do STJ 627. O fato de não apresentar sintomas, aí a gente ajuizou, abriu um processo administrativo no próprio TRT, né, porque se abre perante a fonte pagadora, e ele recuperou os 5 anos. Mas até ele descobrir, ele já perdeu aqueles outros 5 anos atrás. Igual a ele, tem vários casos, né? E o mais comum é o seguinte: às vezes o cidadão faz um requerimento administrativo, esse requerimento demora lá 6 meses para ser respondido, e aí ele acredita que a isenção é só dali para frente. Mas até esses 6 meses ele vai fazer jus à restituição. Na verdade, faz jus a partir do diagnóstico, né, desde que seja aposentado, né? E, infelizmente, Patrício, outra crítica, né? O pessoal do físico vai achar que eu vim aqui para criticar, mas a verdade é que a gente, na prática, a gente vai percebendo, né? Uma crítica que a gente faz é o seguinte: o físico muitas vezes sabe que o contribuinte se enquadra na regra de isenção, mas ele nunca vai lá e fala: olha, você tem direito à isenção, olha, vamos restituir esse imposto que você recolheu maior aqui. Isso daí é uma coisa que, de fato, no Brasil, né, é uma cultura que existe, que precisa ser mudada, né? O físico precisa também, né, de fato, contribuir quando detectar situações que favorecem o contribuinte, né? O físico não é apenas para prejudicar o contribuinte. E, infelizmente, no Brasil, em todas as esferas, inclusive federal, eu nunca vi ninguém receber alguma cartinha da Receita Federal dizendo que você pagou um imposto maior. Se você não conhecer, Patrício, me diga aí aonde. Eu nunca ouvi falar de ninguém que recebeu uma cartinha: olha, você pagou um tributo a maior, estamos lhe devolvendo. Então, assim, né, a gente precisa estar realmente atento às possibilidades. E só para fechar essa questão da pessoa física, né, um outro setor que a tributação influencia demais é o setor de investimentos para a pessoa física, né? Aí, por exemplo, investimentos, a pessoa fala: investimento é coisa de rico. Na verdade, hoje em dia a gente tem fintechs, o cara com R$10 já investe, né, sem gastar nada. Mas até isso a gente precisa ter um conhecimento tributário. Na verdade, talvez um dos principais conhecimentos para quem quer investir. Por exemplo, a gente tem uma previsão na legislação que ações na Bolsa de Valores, vendas de ações de até R$20 mil por mês, são isentas do imposto de renda, o valor da operação, né? Agora,
Por exemplo, essa isenção já não se aplica para fundos de investimento imobiliário, o famoso FI. O FI, a benesse do FI é o quê? Os dividendos são isentos. Aquele aluguelzinho, que como se chama no mercado, o aluguel, aquele dividendo, ele vem isento, né? Existe essa benesse fiscal, mas a cota mesmo, o ativo, se você vender e tiver ganho de capital, você vai ter que recolher imposto de renda. BDR, o que é BDR? Brazilian Depositary Receipts. Meu inglês não é muito bom não, mas é como se fosse assim. São ações que são papéis de ações de empresas estrangeiras listadas no Brasil. Por exemplo, Coca-Cola. Aí tem o BDR na Bolsa do Brasil. Por exemplo, o BDR não tem direito à isenção. Essa isenção que eu falei que as ações brasileiras têm, de 20 mil reais, não se aplica a BDR. Aí, por outro lado, olha como as coisas são. Se você compra essa mesma empresa, Coca-Cola, se você compra a Coca-Cola diretamente na Bolsa Americana, e hoje em dia isso é uma coisa que você faz no celular, existe, né? Qualquer pessoa plataformas, compra, né? Lá no exterior existe uma isenção que na verdade não é uma isenção direcionada a investimento no exterior, mas é uma isenção que se aplica a esse tipo de investimento, que sobe para 35 mil reais. Então assim, às vezes essa informação vai ser determinante para aquele contribuinte, pessoa física, decidir se ele vai investir no Brasil ou no exterior. E, por sinal, no exterior, os dividendos são tributários pelo imposto de renda lá. Nos Estados Unidos, os dividendos são tributários, cada estado tem uma alíquota, geralmente 30%. E esse imposto você pode restituir no Brasil. O Brasil tem um acordo bilateral com os Estados Unidos. Como no Brasil, a distribuição de lucros e dividendos ainda não é isenta, ainda não é tributada, melhor dizendo, são isentas. Né? O que acontece? O Brasil tem um acordo bilateral e aquele imposto que é retido na distribuição de dividendos lá na Bolsa Americana, você pode restituir por ocasião do ajuste anual. Né? Outro exemplo, fundos de investimento, que são mais populares, né? Tem menos risco, o pessoal investe em fundo. O fundo de investimento, por exemplo, ele tem uma alíquota de imposto de renda que é regressiva. Começa em 22,5%, pode cair até 15%, a depender do tempo que você mantém aquele investimento. Se você fica com ele 720 dias, 2 anos aproximadamente, já cai para a alíquota de 15%. Então, assim, são cálculos que o contribuinte tem que fazer. De 22,5% para 15% é 7,5% de diferença, né, de rentabilidade. Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque você pode acabar mesmo perdendo a sua rentabilidade. E vou falar um exemplo um pouco mais popular, que é a tributação da energia elétrica, né? Que é muito falado, por sinal, né? Que é um assunto muito popular. E o que acontece? Tem uma discussão antiga, de mais de década, que discute a incidência do ICMS, ou melhor, a composição da base do ICMS pelas tarifas de transmissão do uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica. Né? Esses encargos de transmissão e distribuição de energia elétrica compõem a base de cálculo do ICMS. E existe uma discussão no STJ que ainda não foi definida. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Porque recentemente, em julho, né, agora, há pouco tempo, 2, 3 meses atrás, saiu uma lei nova, lei complementar 194, até o número, que expressamente previu que os encargos de transmissão e distribuição devem ser excluídos da base do ICMS e energia elétrica. E aí, Patrício, o cidadão aí, o pessoal do fórum vai ficar um pouco meio chateado com essa informação, porque pode ser que amanhã o protocolo apareça lá um monte de gente questionando isso. Mas o fato é que o cidadão, pessoa física, vamos dizer assim, o consumidor final, ele pode pegar suas faturas, ir lá no juizado da Fazenda Pública e questionar essa cobrança, porque o estado de Sergipe até hoje não se adequou. Na verdade, vários estados, né? Apenas Espírito Santo e Santa Catarina que já cumpriram a legislação. E perceba, isso não depende do que o STJ vai decidir. Isso já é letra de lei. A lei determina a exclusão da base de cálculo do ICMS de energia elétrica, que incide na energia elétrica, desses encargos. E aí os estados, até o momento, o estado de Sergipe em especial, até o momento, não legislou sobre o tema e continua a cobrar, a efetuar essas cobranças de dever. Muitas vezes o pessoal deixa para lá porque são valores pequenos, né, para a pessoa física, mas às vezes ele vai lá e quer discutir os 5 anos e quer deixar de pagar, quer ter uma economia. Às vezes, sei lá, 50 reais para uma pessoa é pouco, mas para outro já faz diferença, 50, 100 reais ali, já faz diferença para um país como o Brasil. A gente sabe que, né, ele tem uma população muito carente, mas esse é um exemplo, por exemplo, de economia tributária para a pessoa física
até com contribuinte que não precisa ser, digamos assim, detentor de grandes riquezas, entendeu? É exatamente isso, Patrícia. Nessa linha daí, a gente, por exemplo, você vai fazer sua declaração de ajuste anual, se você faz de forma conjunta ou não, com a esposa, com o consorte, pode ter influência, né? E por sinal, não sei se vocês já perceberam, quando se faz a declaração de imposto de renda, lá no final ele aparece, né? Opção pela simplificada, opção pela completa, e já diz o valor. É claro que todo mundo vai ou no que é o menor valor, ou no que é a maior restituição. Só que tem um detalhe, se você escolher errado, é irretratável. Eu já tive uma consulta uma vez, um cliente perguntou, eu escolhi errado e agora? Eu falei, já era. Ali é como se fosse. Depois que você clicou OK ali, então a gente tem que ter muito cuidado assim mesmo. E também assim, só para fechar essa parte de pessoas físicas, às vezes a gente percebe que existem autuações que impõem multas fiscais abusivas. Citando exemplo, petroleiros há um tempo atrás declararam a sua renda de acordo com o que a fonte pagadora informou, a Petro, os aposentados. Aí de repente vários deles sendo autuados. Mas eles declararam exatamente como a fonte pagadora informou ali no informe, até o centavo. E a Receita estava aplicando multa de 75%, multa de ofício, que chama. Essa multa de 75% quase dobra o valor do imposto. E tinha jurisprudência favorável à nulidade dessa multa, porque o contribuinte que não tem má fé, ele pode excluir essa multa. Eu vi vários contribuintes, por medo do leão, preferia parcelar a multa. Né? Mas sim, vários questionários também. Né? Vários questionários. E também a gente tem aquela crença que uma vez o auto de infração consolidado, o lançamento consolidado, que como assim, já acabou, o cara trabalha embarcado, o auto de infração chegou, ele estava embarcado, perdeu o prazo, quando voltou já estava estourado. Mas ele tinha documentação, por exemplo, de que aquelas deduções que ele fez no imposto de renda são legítimas, ele tem documento, ele só perdeu o prazo. E aí é o fim do mundo. Muitas vezes o cidadão vai lá, não, fim do mundo, não tem jeito, já perdeu o prazo. Mas não é bem assim. Se você tem prova idônea de que aquele lançamento realmente se ampara em premissas que não são condizentes com a realidade, você pode nulificar, claro, desde que você comprove que ele está equivocado. Então, assim, são informações, Patrício, que a gente vai vendo que a gente precisa realmente fazer isso aqui que a gente está fazendo hoje, difundir a informação, para que a gente possa, pelo menos assim, olha, antes de fazer parcelamento ou pagamento, se você tem alguma dúvida, consulte um contador, consulte um advogado tributante, procure saber se realmente é aquilo. Procura saber qual o melhor caminho a ser adotado para não acabar saindo em prejuízo. Eu lembrei agora de um colega meu, professor Márcio Candeiro, ele fala, olha, Rousseau, eu não assinei contrato social nenhum, sonegação é legítima defesa, ele costuma brincar falando isso. Mas assim, a questão do imposto especificamente, o imposto, a questão do imposto, qual o problema, entre aspas, do imposto? Que, segundo lá o artigo 16 do Código Tributário Nacional, o imposto é um tributo que não implica em contraprestação por parte do poder público. Ou seja, a gente paga e não tem direito a nada. É diferente da taxa, é diferente da contribuição, que a gente tem algum direito a algo, digamos assim. Mas essa questão, Patrícia, é o seguinte, sonegação de fato é crime. Sonegação de fato é crime, mas, por exemplo, se a empresa ou até mesmo a pessoa física está sem caixa, está sem condições de arcar com aquele tributo, o que a gente percebe muitas vezes como meio de prevenir responsabilidades? Às vezes o contribuinte vai lá e declara aquele tributo e não faz o recolhimento, porque não é por má fé, porque não tem condições de pagar naquele momento. E isso gera uma repercussão, porque a declaração, a informação, você não está ocultando, você não está sonegando. A sonegação é fraude, quando você, sei lá, recebe um aluguel, algum imóvel para um amigo seu e não está pagando imposto de renda. Isso aí você está ocultando os fatos, isso é fraude. Mas se o contribuinte vai lá, ou até a pessoa jurídica mesmo, declara o que existiu, a ocorrência daquele fato gerador do imposto, mas não paga, inclusive a multa já muda, A multa, em vez de ser uma multa fiscal, que geralmente é 75% no federal e 100% no estadual, já cai para a multa moratória, deixa de ser multa fiscal e vai para a multa moratória, que é 20%. E às vezes até isso, a repercussão que isso pode ter no longo prazo, se ele tem intenção de pagar lá na frente, então é melhor que ele declare, até porque a questão criminal, uma vez declarada,
já, né, afasta, né, a responsabilidade criminal. Por quê? Porque ele não ocultou nenhum fato, tá? Então é isso, né? Eu acho que a questão toda é você ver, né, sonegar, você não vou recolher porque o Estado não me presta serviço, a questão da retributividade, né? Não juridicamente falando, né, fundamento para você anular, né, as cobranças.